sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos falar sobre um assunto que eu já queria trazer para o canal aqui há algum tempo, mas sinceramente tenho medo um bocadinho da reação desse lado, mas eu espero que vocês gostem. Vamos falar sobre fast fashion. Então, em primeiro lugar, obviamente que eu tenho que fazer um disclaimer gigantesco antes de começar este vídeo. Eu não estou a julgar ninguém, tudo o que eu vou dizer neste vídeo são factos. Eu vou deixar todas as minhas sources, todas as minhas fontes na caixa de descrição, são jornais, notícias, organizações, vários tipos de fontes que eu fui juntando para fazer este vídeo. Tudo o que eu andei a pesquisar eu aprendi à medida que fui se calhar iniciando esta minha jornada a aprender um bocadinho mais sobre fast fashion, sobre aquilo que eu tinha no meu armário, e é exatamente isso que eu quero transmitir. Eu quero transmitir aquilo que eu aprendi, não quero estar a julgar ninguém, quero apenas mostrar se calhar aquilo que nós por vezes não sabemos ou preferimos talvez não saber porque sabemos que alguma coisa está mal, mas é um bocadinho complicado perceber bem o quê. Por isso eu vou falar sobre então alguns factos que estão por trás das peças que nós temos no nosso armário. Estou a falar de peças de marcas como, por exemplo, a Zara, a Bershka, Stradivarius, Mango, assim lojas mais de fast fashion que nós conhecemos. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Lá está, eu própria tenho essas peças no meu armário, eu já comprei muita fast fashion. Aliás, eu gostava de dizer que eu comprava fast fashion porque quero muito que isso deixe de ser uma realidade para mim, por todos os factos que eu vou dizer agora aqui para a frente. Não sei bem se consigo fazer esse corte a 100%, mas vamos ver. Uma coisa de cada vez. Já não compro algumas peças de fast fashion há bastante tempo. Aliás, já não compro fast fashion há bastante tempo e quero continuar a fazer isso por todos os motivos que eu vou falar aqui à frente. Mas pronto, este disclaimer está demasiado grande, vocês já perceberam ao ponto a que eu quero chegar. Mas vamos então passar para os factos, que foi para isso que vocês clicaram neste vídeo. Facto número 1. Os trabalhadores que fazem as tuas peças recebem uma parte mínima do preço que tu pagas. Nós vamos aqui pegar num exemplo para ser mais fácil. Lá está, eu vou usar uma marca como exemplo, mas isto serve de exemplo para qualquer marca de fast fashion que vocês sinceramente conheçam ou não conheçam até. Mas o exemplo que eu vou pegar então é um hoodie da Zara. Eles lançaram uma coleção, ou aliás, acho que foi até apenas este hoodie, que era supostamente uma versão mais ética e sustentável de uma das peças que eles costumam fazer. É um hoodie preto que tem assim só umas letras a dizer Respect, e eu encontrei uma empresa que conseguiu fazer um tracking, conseguiu rastrear, acho que é assim que se diz em português, todos os passos e todas as fábricas e tudo por onde esse hoodie passou até estar nas lojas para o consumidor com aquele preço final, e conseguiu então perceber qual é que foi o custo de cada parte. Eu vou colocar a imagem aqui no ecrã para vocês acompanharem comigo. Vou buscar também aqui o meu computador para ser mais fácil de vos estar a explicar. Então, por isso, desculpem se eu olhar para aqui. Como podemos ver pela imagem, não sei se está muito pequeno para vocês, mas eu vou dizendo, o preço médio deste hoodie nas lojas na Europa foi de 26,66€, 66 cêntimos. Obviamente é um preço médio porque vai mudando à medida que as lojas estão alguns na Europa, vocês percebem perfeitamente isso. Ora então, começando assim o caminho deste hoodie, começamos então nas quintas de algodão. Nestas quintas, os trabalhadores que trabalham a recolher o algodão foram pagos por hoodie 15 cêntimos e os agricultores 6 cêntimos. De seguida temos a parte da separação das fibras com as sementes, penso que seja isso, e neste caso, já agora, este quadro tem também todas as localizações. A primeira localização foi na Índia, esta também é na Índia, esta parte do processo, onde os trabalhadores foram pagos menos de 1 cêntimo. De seguida passamos para a spinning plant, sinceramente não sei bem o que é isso, mas foi realizada na Turquia e os salários foram de 6 cêntimos. De seguida temos a factory, desculpem, eu estou a traduzir diretamente do inglês, a fábrica dos tecidos, onde os trabalhadores tiveram salários de 0,62 cêntimos. Volto a dizer, pela produção de cada hoodie, ok? Isto é de todos os trabalhadores para cada hoodie. Depois, na fábrica dos têxteis, os salários foram de 1,10€. No geral, esta foi a fase que custou assim mais. Na parte do printer, para colocar então as letras Respect na t-shirt, os salários foram de 9 cêntimos. E no final, na Sourcing Agency, que é a parte que acaba por, sinceramente, é difícil de explicar, mas aqui diz que Secure and Fulfillment of Sourcing Order Award Subcontracts to Suppliers. Basicamente é o fornecimento das t-shirts. Então o
preço da mão de obra foi de 49 cêntimos. Depois temos ainda os preços da parte do retail e da parte da loja, que são sempre mais elevados, porque aqui está a incluir tudo o que seja desde a loja até ao marketing, a tudo o que está na empresa. Assim, chegando aos custos finais, podemos perceber que por hoodie, para a parte dos salários que eu falei de tudo, temos um total de 2,08€. Esse foi o preço total que a Zara pagou aos trabalhadores que estão por toda a cadeia, então, para realizar um hoodie. Só apenas com a venda de um hoodie, a Zara teve um lucro de 4,20€, ou seja, mais do que o dobro do que os salários dos trabalhadores. Como podem ver, é uma ínfima parte, 2€ é uma ínfima parte dos 26,66€ que nós temos aqui, então, no custo da t-shirt. Por isso, aliás, não é uma t-shirt, é do hoodie, por isso, como podem ver, os trabalhadores, e isto é apenas um exemplo, e aliás, vamos ter em conta que a Zara disse que isto é um exemplo de uma versão mais ética de uma peça que eles estão a criar, por isso isto é uma versão supostamente melhor daquilo que será as outras peças. Por isso, podem fazer as percentagens vocês e conseguem perceber qual é que foi então os salários dos produtores das vossas peças de fast fashion. Ora, segundo ponto, a maioria das tuas roupas são feitas de químicos. A maioria das nossas roupas são feitas, digamos assim, com um material, um componente que é o poliéster, que é um componente até bastante recente, porque é algo fabricado, não é propriamente um tecido como um algodão. Aliás, a maioria dos algodões hoje em dia também tem bastante químico pelo meio, mas pronto, não é assim um componente que é retirado de uma plantação e é utilizado quase diretamente para fazer, não, é mesmo um componente que é criado. O poliéster, o tipo de poliéster mais usado é então o PET, que é um componente que vem do petróleo e depois é misturado com várias coisas. É um bocadinho difícil de explicar porque eu não tenho informação nenhuma nisso, mas podem pesquisar, eu tenho aqui fontes em baixo, mesmo até da própria organização que está por trás, então do PET, do poliéster no geral, que explica exatamente de onde é que vem e do que é feito. E quando nós começamos a perceber a quantidade de processos químicos que está por trás da formação deste tecido, ou se é que lhe possamos chamar isso, mas pronto, que depois acaba por vir estar em contacto com o nosso corpo através da nossa roupa. É interessante, eu ainda há uns dias vi no Instagram como uma pessoa disse que nós temos tanto cuidado com a nossa pele em relação aos cremes e procuramos sempre aquele creme melhor para a skincare e não sei o quê, e depois no fundo não nos apercebemos de que até através da nossa própria roupa estamos a meter químicos na nossa pele, e se não tivermos a ligar então aos componentes da nossa roupa, estarmos a comprar esses cremes caros não tem propriamente sentido, não é? Porque no fundo estamos a tentar melhorar uma coisa e estamos a estragar do outro lado através da nossa roupa. Por isso sim, não sei se vocês sabem, mas o PET, por exemplo, é utilizado para fazer muitas embalagens de comida e bebidas, até aquelas embalagens de plástico nos refrigerantes. Obviamente é um componente que não é propriamente ideal, mas é muito barato e pronto, é plástico, não é? Todos sabemos a utilidade do plástico nas nossas vidas e a revolução que isso foi, mas pronto, deixa ao vosso critério, não é? As nossas roupas, então, são feitas de poliéster, que é basicamente um químico. O terceiro ponto acaba por estar bastante ligado ao segundo, é que devido a esta constituição da roupa, nós acabamos por poluir bastante os oceanos sempre que lavamos a nossa roupa. Como eu disse, o poliéster é basicamente um plástico, por isso cada vez que nós lavamos a nossa roupa, imensas microfibras acabam por ser libertadas e vão através então dos esgotos, digamos assim, ou não sei se é bem os esgotos que se chamam, do saneamento, para os oceanos, sempre que lavamos a roupa. Isto são microfibras que não conseguem simplesmente ser filtradas e acabam por ir parar para o plástico. É um fenómeno que eu não tinha noção nenhuma, mas que pelos vídeos é um dos fenómenos de poluição mais conhecidos e até bastante preocupantes, assim, de uma forma obviamente global, internacional. Obviamente as microfibras não são biodegradáveis, por isso cada vez que elas vão parar ao oceano acabam por ficar lá muito e muito tempo, os peixes comem, já sabemos a história toda por trás disto, por isso pronto, obviamente que o poliéster não é bom não só para nós, para o nosso corpo, mas também para os oceanos e para o ambiente em geral. Ponto número 4. As nossas roupas são feitas para se estragarem rapidamente. Eu esta já sabia, mas cada vez que eu assisto, parece na minha cabeça, começam a aparecer aqueles sinais de alerta vermelho muito grandes, porque obviamente quando eu compro uma peça que eu gosto, eu não quero que ela se estrague, eu quero que ela fique no meu armário muitos e muitos anos. Mas sim, as peças das lojas de fast fashion são planeadas segundo um conceito que é o Planned Obsolescence. Não sei dizer sinceramente em inglês, é uma palavra um bocado estranha, mas em português podemos traduzir assim para uma caducidade planeada, ou
Ou seja, era como se as nossas roupas tivessem um prazo de validade. E porquê? Aliás, como é que isto se cria? Então, em primeiro lugar, as nossas peças são feitas de materiais que se estragam rapidamente, ficam com buracos, etc. A quantidade de t-shirts da Bershka que eu adorava, mas que passado 2 meses já tinham 3 buracos e eu não podia usar mais. Ou também, por exemplo, através da parte das tendências, digamos assim, uma peça que é feita para daqui a 2 meses já está tão fora de tendência que já não a queremos usar. É por isso que lojas como a Zara têm, por exemplo, 24 coleções por ano. 24 coleções por ano, isso dá 2 coleções por mês, quer dizer que de 15 em 15 dias a Zara lança uma nova quantidade de peças que estão que acabam por seguir tendências completamente diferentes e fazem com que as peças que comprámos há um ano atrás já nem estejam na tendência. Por isso, mesmo que aguentem a nível de material, as peças são criadas de forma a que daqui a 2, 3 anos já não as queiras usar e incentiva então a um novo consumo. É o ciclo de estarmos constantemente a substituir as peças para assim darmos mais lucro à loja, comprarmos mais e pronto, destruirmos as peças antigas e comprarmos peças novas. Por isso, lá está, as nossas peças são feitas para comprarmos outras, para substituí-las passado pouco tempo. Ponto número 5. Para produzir o outfit que eu tenho utilizado hoje, que eu tenho vestido hoje, que é uma t-shirt e umas calças de ganga, foram precisos 20 mil litros de água. Para fazer uma t-shirt e umas calças de ganga foram precisos cerca de 20 mil litros de água. 20 mil? Ok, eu vou parar de dizer isto. Mas pronto, equivale mais ou menos a 1 kg de algodão que está então na t-shirt e nas minhas calças de ganga. E pronto, eu pensava que era uma matéria-prima mais sustentável, mas fiquei muito surpreendida quando comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre este ponto. Mas sim, o algodão é uma matéria-prima mais sustentável no que toca à sua composição, mas na verdade é que nós começámos a consumir algodão a uma velocidade tão grande que obviamente os custos existentes já não chegam para a nossa necessidade enquanto consumidores e fanáticos por moda. Por isso a maioria do algodão hoje em dia é geneticamente modificado. Aliás, eu encontrei uma estatística que diz que 90% do algodão produzido para a roupa acaba por ser geneticamente modificado e todo esse processo por trás da modificação é que leva a que o algodão necessite de tanta água, seja para a sua colheita, a produção das peças, etc. Daí este fenómeno muito interessante de que as duas peças que eu tenho vestidas terem levado a 20 mil litros de água para produzir. É um assunto muito interessante, eu aconselho-vos a verem então as fontes que eu tenho aqui na caixa de descrição, em especial o site da WWF, se eu não estou exatamente, da World Wildlife, porque lá está explicado de uma maneira espetacular e eu fiquei boca aberta a cada linha, a cada parágrafo que li. E por fim, a maioria da nossa roupa é produzida fora da Europa. Isto se calhar é algo que vocês já sabiam, é fácil, basta olharmos para as nossas etiquetas e nós vemos normalmente China ou PRC, que é Public Republic of China, que vai dar literalmente ao mesmo. Foi uma forma que eles utilizaram para que as pessoas não soubessem que era mais uma vez material chinês, digamos assim, porque já estava com uma conotação tão negativa que uma boa estratégia de marketing era mudar o nome do país nas etiquetas. Fun fact, se não sabiam esta. E, por exemplo, países também como o Bangladesh, o Camboja, etc. Nós conhecemos as nossas etiquetas, ou pelo menos acho que conhecemos as nossas etiquetas, sabemos que a maioria das nossas peças de roupa não são produzidas na Europa. Já agora, um fun fact, na Zara, mais propriamente dito, não sei se é o grupo Inditex em geral ou se é apenas a Zara, mas sei que pelo menos a Zara tem como fábricas até algumas na Europa, sendo que o maior número de fábricas da Zara na Europa é em Portugal. Fun fact, não sabiam? E isso até é bastante positivo, obviamente. Seguidamente da Espanha e depois também na Turquia, se não estou a erro, mas pronto, a Turquia já é assim, Euroásia. Pronto, mas continuando, sim, a maioria das nossas roupas não são então produzidas na Europa, a maioria das roupas são produzidas na Ásia. Penso que a maioria das pessoas já sabe porquê, então a tal história da subcontratação, porque estamos a falar de países com salários onde os trabalhadores recebem salários muito mais baixos. Foi feito até um inquérito aos trabalhadores no Bangladesh que trabalhavam em lojas de fast fashion, não foi especificado qual, se os salários que eles tinham eram suficientes, porque às vezes nós dizemos, porque para a média do país e tudo e tal, até é bastante favorável, mas 9 em cada 10 trabalhadores disseram que não tinham sequer dinheiro para alimentar a sua família normalmente. Acho que a média por mês era menos de $100 por mês, era assim uma coisa mesmo muito chocante para nós que se calhar nos queixamos tanto do nosso salário mínimo, que eu sei, obviamente, as necessidades do país são completamente diferentes, mas estamos a falar de pessoas que têm na mesma de comer e etc. Mas, bem, estou-me a
desviar um bocadinho do assunto. O que eu queria dizer era então que a maioria das produções são feitas nessas fábricas da Ásia devido à mão de obra mais barata, também ao facto dos direitos dos trabalhadores não serem tão protegidos como são cá, também todas as, digamos assim, não queria dizer leis, mas todas as preocupações ambientais são completamente diferentes. Aliás, é mesmo leis, não há leis que defendem assim o ambiente neste tipo de países, ou seja, a poluição pode ser feita à vontade. E pronto, é basicamente por isso que a maioria das nossas roupas são produzidas fora da Europa. Eu compreendo que seja importante se calhar desenvolver indústrias também nestes países que são ditos menos desenvolvidos, mas ao mesmo tempo que tipo de indústrias é que nós queremos desenvolver lá? São indústrias que são efetivamente saudáveis, seja para a saúde do próprio país, seja para a saúde da população. E agora é a parte em que eu vos aconselho a ver o tão famoso documentário do True Cost, porque lá mostra uma coisa muito interessante, é que os trabalhadores do Bangladesh, que trabalham maioritariamente com a parte das tinturas, com a parte da pintura dos tecidos, muitos deles morrem muito novos, ou sofrem de cancros e doenças muito novos, porque as condições em que o fazem são desumanas. Continuando, eu entusiasmo bastante a falar sobre este tema. Tirando essas coisas todas, temos também ainda o custo dos transportes, a poluição dos transportes para levar as coisas até nós, as embalagens, tudo o que envolve então essa logística de transportar uma peça de um continente literalmente para o outro ou para o mundo inteiro. É por isso que esta produção fora ou tão, digamos assim, deslocalizada seja importante para nós vermos enquanto consumidores, para termos em conta, e na verdade nós queremos também se calhar ajudar o nosso próprio país, principalmente neste momento de crise, por isso obviamente que apostar em produtos produzidos em Portugal é ótimo, porque não só estamos a fomentar o emprego de imensa gente que se calhar o perdeu nesses últimos tempos, ou ficou em layoff ou qualquer coisa do género, mas que no fundo também é importante para fomentarmos a economia do nosso país no geral e consumirmos coisas que não necessitam tanto transporte, que não irão provocar tanta poluição, etc. E estas são as coisas de que eu vos queria falar hoje. Eu sei, este vídeo fica um bocadinho gigantesco, eu falei bastante, talvez tenha feito algumas afirmações que me saíram no momento e que eu não queria ter dito, mas é assim, esta é a minha opinião, eu fui conhecendo estes factos e à medida que me fui apercebendo toda a realidade, apercebi-me de que, ok, as peças que eu tenho já estão no meu armário, mas agora está na minha posse, enquanto consumidor, decidir como é que eu quero gastar o meu dinheiro no futuro e como é que eu quero fazer. Já agora, eu já estou a evitar futuros comentários, digamos assim, previsíveis, para quem me for comentar a dizer que mas nem toda a gente tem possibilidade de comprar peças mais caras, ou nem toda a gente tem possibilidade de comprar peças éticas que são muito caras, é assim, eu percebo isso. A questão aqui não está propriamente em parar, aliás, ou em parar de consumir de todo a fast fashion e consumir apenas lojas que sejam mais caras e mais sustentáveis. A questão não é isso, a questão é reduzir o nosso consumo, pensar duas vezes antes de comprar, porque eu percebo que há pessoas que só têm a possibilidade de comprar naquelas lojas, aqueles preços, isso é completamente compreensível e foi por isso que eu muitas vezes fui às lojas de fast fashion, porque estavam muito mais dentro do meu budget, mas a questão aqui não é então pararmos de comprar, é sermos mais conscientes, pensarmos, eu preciso mesmo disto, tudo isto que está por trás da peça vale mesmo a pena para entrar no meu armário, preciso tanto dela ao ponto que vou aceitar, vou compactuar com isto tudo. Porque é basicamente isso, cada vez que nós compramos uma peça de fast fashion, estamos-nos a prometer a compactuar com tudo o que está por trás dela. E é isso que é preocupante aqui, é fazermos isso de forma tão, sem pensar, tão leve, tão vazia, tão... sem conhecer se calhar os factos por trás, mas agora, olhem, já os sabem, desculpem se passei uma grande bola de responsabilidade para as vossas mãos, mas o importante é que agora sabemos as coisas e podemos fazer alguma coisa com elas. Obviamente nós não podemos mudar o mundo, nós não podemos impedir que trabalhadores sejam explorados, crianças sejam violadas, que os salários aumentem, não podemos fazer com que isso aconteça, ok? Mas podemos, enquanto consumidores, escolher comprar ou não comprar, e sim, está nas nossas mãos. Pronto, agora sim, vou-me calar, espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, os comentários são sempre um sítio onde podemos discutir sobre tudo, por isso deixem a vossa opinião, sejam apenas... pensem nas vossas palavras, ok? Não se esqueçam disso. Então vá, um beijinho e até ao próximo vídeo.